Olá, Sagitariano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Sagitário ou você que tem ascendente em Sagitário, vamos aqui trabalhar sua previsão com a data da lua cheia que ocorre agora dia 4 de dezembro, pegando exatos 13 graus do signo de Gêmeos. Portanto, é uma lua cheia importantíssima para você, porque está mexendo com o teu signo oposto, então de alguma maneira reverbera na sua vida algo muito, muito importante, tá bom? E lembrando que a lua cheia, ela é uma lua reveladora. Mas antes eu não posso deixar de te dar parabéns. Espero aí que você tenha uma revolução solar abençoada, de muita luz, que você consiga aí conquistar os seus sonhos, que você conquiste suas metas com muita alegria e com muito sucesso. Que a revolução solar, ela é uma oportunidade para a gente renovar as energias, né? O sol está sendo renovado e com isso a gente tem grandes possibilidades. Então, desejo para você toda a felicidade do mundo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero também dizer para você que lá na temporada anterior vocês ficaram em 9º lugar e subiram aqui no ranking em 7º. Parabéns! Peço aí a compreensão, a colaboração, de que você curta o canal, que você se inscreva, ative o sininho para você ficar antenado e receber todas as notificações, tá bom? Então vamos lá, Sagitário. Vamos entender. Se você ainda não assistiu à temporada anterior em que foi trabalhado a alunação, eu acho que é legal você assistir, porque hoje é a continuidade dessa previsão, tá bom? Mas eu vou citar o que foi dito, o tema que ficou em pauta aí para você, tá? E aí o que isso tá reverberando agora na tua vida, tá bom? Então, a lunação, ela mexeu com um processo interno muito profundo. Aqui, provavelmente, você deve estar atravessando uma fase aí em que você está meditativo, mais introspectivo, avaliando algumas questões internas para você entender o que você deve fazer ou como você deve agir diante de uma situação que eu vou falar agora. Tá bom? Então, Sagitário, o que está em pauta aí é o seu relacionamento, tá? Para a grande maioria é o relacionamento amoroso, tá? Para alguns, isso pode envolver outras relações com filhos, principalmente, mas pode envolver relações também com família, amigos. Mas aqui, gente, nós temos um tema muito focado na parte amorosa, tá? Então, eu vou caminhar por aqui, mas eu vou dar para vocês outras percepções dos aspectos para que você possa ver o que cabe para você, tá bom? O que acontece, né, Sagitário, é que você tá... Nós temos um céu, vamos começar de uma outra maneira. Nós temos um céu harmônico, tá? Ele tá harmônico. E harmônico, ele não significa que o assunto que você vai ter que lidar é, nossa, que maravilha, né? Porque a gente tem 2 grupos de sagitários aqui. O grupo do sagitariano que já está num relacionamento e que provavelmente você está reavaliando esta relação, e aqui existe, perto da data do dia 4 de dezembro, uma grande possibilidade de você ter que sentar e conversar com o teu parceiro ou a tua parceira. Pode ser que o teu parceiro, a tua parceira também queira conversar com você, para que vocês possam conversar, expor temas que precisam ser trabalhados, tá? E para um outro grupo de Sagitário, existe uma possibilidade de você conhecer alguém, tá? De entrar uma pessoa nova na sua vida. Se você tá sozinho, provavelmente aqui nós temos um céu muito benéfico que amplia o teu campo social e que te possibilita conhecer alguém, e esse alguém pode sim ter um grande interesse por você, tá?
Então, para quem tá sozinho, a gente tem um céu muito interessante, tá? Em que o namoro, o envolvimento, o social tá muito aberto, tá? E eu quero até acrescentar que se você tá há muito tempo sozinho, isso também pode ser uma situação um tanto desafiador para você. Por exemplo, aqui o que nós estamos vendo é uma coisa muito boa, uma entrada de uma nova pessoa para você, mas que você tem medos, que você tem alguns receios, pode ser alguns entraves para se relacionar e que provavelmente você está olhando para isso, cuidando disso, trabalhando, mas a questão de, poxa, eu preciso trabalhar os meus medos, eu preciso trabalhar as minhas aflições para que eu possa de fato amar e ser amado, tá? Então, para alguns pode estar nesse caminho, que é um céu muito bom, porque está abrindo o teu social e está meio que te colocando numa situação de, Sagitário, vamos aí, né? Vamos aprender a se relacionar, vamos se abrir, porque tem aqui uma pessoa interessada em você, tá? Agora, existe para um outro grupo de Sagitário, aqueles que já estão num relacionamento, algumas arestas que precisam ser expostas e retiradas da relação para que vocês continuem a ter harmonia, realização na troca entre vocês, né? Então, para quem já está num relacionamento, provavelmente, tá? Você e o teu parceiro ou a tua parceira, existe uma necessidade de uma conversa, existe uma necessidade de pontuar uma situação importante para o relacionamento, em que você vai ter que realmente se colocar. Inclusive, Marte transita no teu signo e ele faz um ângulo desafiador com Saturno e logo mais com Netuno. Então, você está ansioso, você tá bravo com algumas coisas, você pode estar chateado também, magoado. Então, tem algumas situações aqui que você precisa pontuar, tá? Nessa relação. E aí, eu quero trazer uma outra perspectiva para você que é de Sagitário. Aqui, para quem tem filhos e é casado, e o filho é do seu companheiro também, aqui pode ser que vocês também estejam passando por, assim, muito das suas escolhas em relação ao relacionamento, ele de alguma forma recai para os filhos. Então, a questão dos filhos te inibe um pouco em relação a como você deve conduzir o teu casamento, tá? Mas também aqui caberia enteados, tá? Caberia enteados aqui. E caberia até uma terceira pessoa, mas aí é um outro olhar que a gente vai ter, que aqui poderia ser uma terceira pessoa entrando no relacionamento e isso te gerando uma necessidade de avaliar essa relação, uma necessidade de entender o que o teu parceiro sente por você, de como que vocês podem caminhar juntos daqui para frente, tá? Então, esta lua cheia, ela está colocando em destaque o seu relacionamento. E que, para a grande maioria, trata-se do relacionamento amoroso, tá? Paloma, eu tô me relacionando, mas assim, aliás, eu não estou me relacionando, eu nem quero me relacionar. Então, isso aqui pode ser um filho, aqui pode ser alguma pessoa com quem você tem que lidar, né? Aqui, e aí é como se você tivesse que colocar os pingos nos is, aqui é como se vocês tivessem que sentar e conversar. Essa pessoa ela pode estar expondo alguma coisa para você também, e você deseja entender esse universo que essa pessoa está passando, tá? Então, ele é um céu. Você está atravessando um céu muito bom, mas que também te coloca numa postura de posicionamento aqui, né? Tanto de entender o que o outro tem para te trazer, quanto também para expor
as suas expectativas e como você está se sentindo aí nesta relação, nesta troca. E nós temos, né, Sagitário, um combo aqui de planetas retrógrados ainda. Tudo bem que Saturno já não está mais retrógrado aqui, Mercúrio também já está no movimento direto, então já está te fazendo olhar e perceber melhor algumas situações, tá bom? Eu vou colocar essa previsão muito para quem está querendo se abrir para uma relação, tá? Querendo se abrir para uma relação, ou querendo se abrir para uma nova estrutura no relacionamento, né? Mas vocês perceberam que tem vários caminhos aqui? Lógico que aí você vai ter que ver o que cabe para você, tá, Sagitário? Você vai ver o que cabe para você. Mas aqui no teu campo, no seu gráfico astrológico, está muito aberto essa possibilidade. Eu queria dizer para vocês que além das retrogradações, o planeta Júpiter, que é o seu regente, ele também está retrógrado, ele transita num setor em que você pode se sentir mais disposto a abrir mão de algumas situações. Abrir mão, soltar, virar a página. Então, a sua previsão, ela é uma previsão que você está muito sensível, tá? Você está muito emotivo, você está muito olhando para dentro, avaliando as probabilidades, as possibilidades, tá? E que, de alguma forma, isso envolve o seu relacionamento, envolve a pessoa com quem você está lidando. Como eu disse, aqui também poderia ser sócios, aqui poderiam ser parceiros de trabalho, poderia ser um contrato, poderia ser um cliente importante, porque o setor o social, que é o relacionamento, ele também fala de acordos, negociações, tá? Se a gente vai para esse caminho, aqui envolve muito o tema financeiro, inclusive, independente se é no casamento, se é no namoro ou se é no envolvimento, aqui nós temos um céu que ele favorece muito você fazer algum investimento direcionado a um imóvel, a uma propriedade, tá? E talvez você esteja reformulando algumas coisas e até mesmo criando uma estratégia silenciosa, tá? Como que eu posso te dizer? Para alguns sagitarianos é assim. Eu sei que meu casamento não tá legal, mas eu não vou me separar agora, mas eu preciso ter uma estratégia, né? E essa estratégia, ela envolve mesmo você fazer um planejamento financeiro, né? Porque aqui existe muita preocupação com os filhos, muita preocupação com o futuro e como que fica essa questão de partilha, de finanças envolvendo o relacionamento, tá? Isso não é para todos, é para um grupo muito seleto de sagitarianos, né? Que eu poderia caminhar, essa previsão ela poderia caminhar por essa direção, tá? Mas, se você, Sagitário, está querendo se relacionar, querendo resolver um tema no teu relacionamento, sentar, conversar com a pessoa amada, para expor algumas situações, entender a dinâmica de como que essa relação está se construindo, esse é o momento. Algumas coisas vão acontecer em relação a isso, tá bom? Tem aqui uma boa notícia, porque se você tem aqui que tomar alguma decisão importante, seja para um filho, para uma filha, para um neto, uma neta, aqui está falando que o caminho do seu filho, o caminho dos netos estão muito aberto. É um caminho muito promissor para eles, um caminho em que eles estão crescendo, em que eles estão se desenvolvendo. Então, não fica tão aflito, tá? Porque as coisas estão caminhando e as coisas estão, de alguma forma, se construindo aí, tá bom? Então, é isso, Sagitário, que eu tenho para você. Eu espero que você tenha aí uma lua cheia abençoada. Comemore muito o teu aniversário. Nós temos um céu aqui que está abençoando o teu caminho. E muitas vezes as bênçãos, elas ocorrem mesmo em momentos que a gente se sente um pouco mais sensível, como você está. Você está num momento muito sensível, num momento de muita estratégia,
Mas mesmo que você encare essa estratégia como algo difícil, você está sendo abençoado por esse céu, porque está fazendo você enxergar algumas coisas e tomar a medida correta para determinada situação aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz e até mais.